Queria te convidar, meu irmão, a abrir a Bíblia em Esther, capítulo 4, versículo 14. O nosso irmão vai projetar aqui também. Apenas um versículo diz assim: Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, né? Esse texto, que na verdade todo o livro de Esther é um livro muito interessante e fascinante por si só, porque como o nome do livro já diz, conta a história de Esther, que foi uma rainha na época dos reis. E é interessante porque, embora o texto ele não mencione explicitamente o nome Deus, você percebe em toda a história de Esther a providência divina de Deus, né? E a gente, enquanto cristãos, enquanto servos dele, nós entendemos que Deus, o nosso Deus, ele age em todas as coisas soberanamente a nosso favor, ainda que a gente não entenda ou não perceba, né? E aí a grande pergunta que fica nesse livro de Esther é como Deus pode estar no controle quando ele parece estar ausente, né? O nome dele não é mencionado, não se fazem menção ao nome de Deus aqui no livro de Esther, mas você percebe o nosso Deus intervindo na história a fim de livrar o povo dele mais uma vez. Isso te lembra alguma coisa? Jesus na cruz, te livrando da morte, da destruição? Talvez um paralelo que o livro de Esther quer trazer também aos nossos corações. E aí, embora o nome de Deus ele não seja mencionado diretamente no livro de Esther como um todo, a soberania dele e a providência, assim, você percebe, lendo os 8 capítulos desse livro, evidentemente a provisão de Deus, né, em cada capítulo dessa história. E essa história de Esther, ela nos ensina que Deus ele está no controle de todos os aspectos da nossa história, da nossa vida, mesmo quando a sua ação ela não é visível aos nossos olhos. E é interessante porque nesse tempo aqui existiam homens poderosos que mandavam na terra, digamos assim. Aqui no livro de Esther você vai se deparar com a figura do rei Assuero, de Amã, que era um grande oficial do rei Assuero e daquele reinado, e alguns outros líderes desse império persa que exerciam poder. Mas é interessante que a gente que confia em Deus e acredita que Ele é esse Deus que cuida de cada aspecto da nossa vida, esse mesmo Deus é o Deus que intervém na história para realizar os planos e os projetos que Ele mesmo determinou. E como Ele faz isso? Usando pessoas e poderes. E a gente, enquanto servos de Deus, a gente entende que até mesmo esses governos que existem sobre a terra, eles acontecem pela permissão de Deus. E a gente vê isso muito claro quando a gente percebe essa história de Esther. Quando ela chega a essa posição de rainha, talvez por um detalhe que a antiga rainha, a rainha Vasti, ela cometeu. E aí ela é deposta e a gente vai ver isso mais à frente. Então a gente pode, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, a gente pode confiar que mesmo nos tempos de crise e de dificuldade das nossas vidas, Deus ele continua soberano e agindo e controlando todas as coisas. Isso para nós, que somos servos dele e confiamos nele, para nós é um motivo de esperança e de alegria, de conforto. Porque a gente sabe que ainda que tudo esteja esquisito aos nossos olhos, o nosso Deus, ele continua governando todas as coisas. Ainda que a gente não entenda ou não perceba a mão dele, não seja visível aos nossos olhos. E aí a gente vai contar um pouco dessa história de Esther,
acredito que os irmãos aqui já em algum momento já leram esse livro. Eu acho que o pai da Esther, provavelmente a mãe, leram esse livro porque deram o nome de Esther para a filha. Mas esse livro conta uma história, são 8 capítulos, mas é bem interessante a história dessa rainha, dessa moça órfã chamada Esther. Então vamos lá. A teologia, ela nos mostra que Deus age em todas as coisas através da sua providência divina, ou dos seus decretos, né? Daquilo que ele decreta lá na eternidade, ou decretou na eternidade. E a gente, quando entende isso, e se depara com esse fato, desses decretos de Deus, a gente percebe que essa mão invisível, não é a mão invisível do mercado, não, que a galera fala não, mas essa mão invisível de Deus, ela dirige todos os eventos do mundo. Todos, sem exceção. Até mesmo aqueles que pareçam ser escabrosos aos nossos olhos ou assustadores. Aí você vai falar, poxa, mas Deus ele é tão cruel assim que até isso ele é a mão dele. Não, mas é a permissão dele, né? E aí, o que acontece nessa história de Esther? Esther é uma menina judia, órfã, que ela é criada por um tio chamado Mordecai. É o tio que a cria e a trata como filha, né? E aí existia uma rainha, que o livro de Esther vai dizer que ela era muito bonita, chamada Vasti. Era como se fosse a rainha principal, né? Naquela época os reis eles tinham um harém de mulheres, mas aquela ali era 01 do rei. A mulher 01 do rei é a rainha, a mais bonita de todo o reinado. E aí, numa ocasião, esse rei Assuero, ele está lá no palácio dele real, e ele manda numa festa, né, no palácio dele, e a rainha Vasti estava num outro, digamos assim, num outro lugar dentro do reinado com as mulheres. E aí o rei fala para o seu servo, vai lá e manda chamar Vasti à minha presença, que eu queria tirar onda com o pessoal, mostrando a esposa bonita dele, muito provavelmente. E aí a Vasti, ela diz, não vou lá agora, manda dizer a ele que eu não vou. O rei, ele, com o orgulho dele ferido, fica bem chateado, possesso, e ele vai consultar digamos assim, os conselheiros do reinado dele. E ele conta a história, o que eu faço com a minha mulher, que eu chamei, ela não me obedeceu e não veio aqui. E aí os conselheiros dizem para ele, olha, rei, você tem que punir, né? Tem que depor ela, porque senão vai ficar feio, porque o homem que ele não manda na sua própria casa, como é que ele vai mandar no reinado? Né? Então a rainha Vasti, ela é deposta, ela deixa de ser rainha. E aí o rei, ele passa um tempo e ele começa a procurar uma rainha para botar no lugar da Vasti, digamos assim. E aí é nesse meio que aparece Esther, que a Bíblia vai dizer que era muito bonita, que a beleza dela era algo assim que chamava a atenção. O Lucas balançou a cabeça, muito provavelmente pela Esther dele, mas ela era de uma beleza que chamava a atenção. E aí o rei, a Bíblia vai dizer que o rei ele se encanta por Esther, a ponto dele fica apaixonado com os 4 pneus arriados por Esther. E aí Esther vira rainha. Aí você vai pensar, poxa, uma menina órfã, criada por um tio, meio que de favor, né? Se torna rainha de um dos impérios talvez mais poderosos daquele tempo, né? E aí, nesse inteirinho, Esther está lá já está no palácio, já virou a rainha, o rei, com toda a pompa, preparou ela, enfim, como a história mandava. E aí o tio dela, Mordecai, ele está na porta do templo, de bobeira, porque ele combina com Esther, Esther, não fala que a gente é parente, entendeu? Para não ficar ruim para mim, e eu vou ficar aqui na minha, e ele estava lá na porta um dia do palácio. E aí ele ouve que existia uma conspiração para matar o rei, uma conspiração contra o rei Assuero. E aí ele vai em Esther e fala, minha filha, aconteceu isso, estão querendo matar o rei. E aí Esther, ela intervém e digamos assim,
poupa a vida do rei, né? Conseguem conter aquilo lá, e aí mais à frente, no livro de Esther, a gente vai falar disso também. E aí, nesse tempo aqui que a gente está falando, a gente percebe que o rei Assuero, Amã e outros líderes desse império, eles exerciam um poder danado e eram extremamente vaidosos, né, por terem esse poder. Mas a gente percebe a mão invisível de Deus agindo na história. E aí a gente vai entender o que vai acontecer mais à frente. Um dia, Amã, ele, que era um grande oficial do rei, do reinado, sei lá, talvez o braço direito ali do rei, ele passa no templo, assim, ou pelo palácio, e o Mordecai estava sentadão lá e não levantou para ele. E aí o Amã, ele fica com a vaidade dele ferida, com o orgulho dele ferido. E aí Amã, ele pensa o seguinte: vou arrebentar com esse cara, não vou deixar ele, para que isso não se espalhe. Como é que eu posso passar aqui como um grande oficial do rei e esse cara, ele me tratar assim, entendeu? Ficar com orgulho ferido. E aí ele começa a tramar a morte de Mordecai e de todos os judeus que nessa época eram escravizados. E aí, Mordecai, Esther fica sabendo disso, e aí a gente entra nesse versículo que a gente leu, que é Mordecai falando para Esther: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aí Esther diz para Mordecai assim: olha, eu vou jejuar durante 3 dias para ver o que eu vou fazer. E aí, depois de 3 dias de jejum e de oração, Esther, ela resolve ir até o rei Assuero e falar com ele acerca disso que estava sendo tramado por Amã. E aí Esther, ela chega na presença do rei e fala: olha, rei, eu queria conversar com você, e eu queria ler com vocês o texto que está em Esther, deixa eu pegar aqui, Esther capítulo 5, se eu não me engano, Esther capítulo 5, versículo 1, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e a tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, será dado a você. Você vê como o rei amava a Esther. E aí Esther disse: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe prepararei. Então Esther, ela vai na presença do rei, espertamente, e convida o rei Amã para um banquete. E aí, nesse banquete, Esther conta acerca dos planos de Amã, que Amã estava planejando matar Mordecai e todos os judeus. Amã, inclusive, ele já tinha emitido um decreto, né? Porque ele tinha esse poder para isso, junto ao rei. E aí, o rei fica sabendo disso, e aí ele executa Amã na frente de Esther. Ou seja, o que era para ser contra o povo judeu, Amã tramando, se tornou contra Amã. E aí, nesse momento também, a gente percebe a mão de Deus agindo, né? Talvez Esther subia, as pessoas quando viram uma órfã chegando à rainha, né, daquele reinado, não entendiam aonde Deus queria chegar. Porque Deus, ele já conhecia lá na frente o que ia acontecer, ele já conhecia o coração do homem. E já sabia que Amã, ou se não fosse Amã, outra pessoa, tramariam contra esse povo judeu, que é o povo dele.
Então Deus, ele é o Deus que conhece a história do passado, de hoje, e conhece os nossos dias que ainda vão acontecer em 2025, daqui para frente, 2026, já conhece toda a nossa história. E esse Deus que conhece a nossa história e nos ama e nos chama de povo seu, é o Deus que cuida de cada detalhe das nossas vidas, bons ou ruins. É o Deus que já está presente na nossa história, assim como esteve na história de Esther, fazendo uma órfã se tornar rainha. Mas por que ele fez isso? Para que ela fosse instrumento de libertação para a vida do povo judeu anos depois. Esse mesmo Deus da história de Esther é o Deus que age na minha e na sua vida. E quando a gente tem ciência dessa soberania de Deus e desse poder de Deus, dessa mão invisível de Deus na história, o nosso coração consegue descansar e encontrar conforto nele, porque sabemos que ele tem cuidado de nós e vai cuidar de nós até o dia que nos encontraremos com ele. Então, por isso, o nosso coração pode descansar. Talvez a gente, não vendo esse milagre, essa mão de Deus visível, né, visivelmente aos nossos olhos, a gente acha que Deus ele não está se importando com a nossa história, ou não está agindo em nosso favor. E a história de Esther, ela traz justamente isso para nós, que a providência de Deus sempre vai nos acompanhar, acompanhar. E essa mão de Deus invisível, né, que muitas das vezes a gente não vê, é essa mão que intervém na nossa história. E vai intervir na nossa história de forma soberana. Talvez de forma extraordinária, como a gente veja em alguns casos. Mas é o mesmo Deus que age e usa os meios ordinários para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Porque talvez a gente, infelizmente hoje a gente vê um evangelho pirotécnico, né? Um show, onde Deus ele tem que agir de forma com fogos de artifício, ou, sabe, ou paralítico levantar da cadeira, ele tem poder para isso tudo. Mas o Deus que a gente crê é o Deus que usa o nosso tempo e coisas ordinárias do nosso dia a dia para executar em nós o propósito e os planos que ele tem para nós. E quando a gente tira os olhos disso, né, achando que Deus ele está ausente, ou a gente não consegue ver esse agir, a gente acha que ele se esqueceu de nós ou da nossa história. Mas a história de Esther e do povo judeu aqui mostra exatamente para nós que ele está agindo em nossas vidas, talvez de forma extraordinária, mas no ordinário, no nosso dia a dia. A providência dele, a soberania dele, acompanha as nossas vidas todos os dias das nossas vidas, ainda que os nossos olhos não estejam vendo esse agir dele, ainda que o agir dele seja um agir sutil, pequeno, e você não esteja. Ora, Esther era órfã e foi colocada como rainha para libertar o povo judeu da morte, daqueles planos de morte que Amã tinha planejado para ela. E aí Amã, como eu disse, esse alto oficial que odiava Mordecai, ele estava planejando, por conta do ódio a Mordecai, exterminar todos os judeus. E aí aqui a gente percebe não só uma luta da carne, mas uma luta espiritual também. Porque o inimigo das nossas almas, a Bíblia vai dizer que ele está a todo tempo bramando como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Né? A Bíblia vai dizer isso. E a gente precisa estar vigilante. Mas a gente precisa também lembrar que a última palavra, ela vem do Senhor. A intervenção na história ainda é do Senhor. Ainda que os nossos olhos estejam contemplando uma história muito ruim, mas é esse Deus maravilhoso que intervém na nossa história e pode transformar qualquer quadro. Ainda que seja um quadro muito difícil, muito dolorido, muito doloroso, uma sentença talvez de morte. Mas esse Deus a quem nós servimos é o Deus que tem o poder de intervir na nossa história
e no estalar de dedos transformar a nossa história, assim como foi na vida de Esther. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele, apesar de mover todas essas coisas, ele ainda causa uma insônia no rei, para que Mordecai ele fosse exaltado. Então, esse mesmo Deus que intervém na história é o Deus que faz o Mordecai humilhado ali, com que o Amã tinha raiva dele, né? Que estava ali com um alvo nas costas dele. Ele faz o rei ainda trazer honras a Mordecai. E ele obriga Amã ainda a dar honras a ele, se você pegar na história. E aí a gente, traçando um paralelo, a gente consegue ir no livro de Salmos, capítulo 33, versículos 10 e 11, que diz: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. O homem, ele pode até tramar o mal contra as nossas vidas. O inimigo, ele pode até tentar arquitetar contra as nossas vidas, como ele sempre faz. Mas existe um Deus soberano que governa todas as coisas. E a última palavra vai ser sempre desse Deus poderoso, que intervém na nossa história e tem poder para mudar qualquer quadro. E aí esse decreto de Amã, ele não poderia ser anulado, porque tinha uma regra, como se fosse assim, que se o rei ele tivesse, né, emitido um decreto, e esse decreto ele estivesse com o carimbo do rei, né, não poderia voltar-se atrás daquela palavra ali real, digamos assim. Mas o rei, ele não poderia anular aquele decreto, mas ele permite que o povo judeu se defendesse daquele decreto. E aí qual foi o resultado disso? O povo de Deus ele prevaleceu, né, digamos assim, nessa luta. E aí, como memorial dessa fidelidade de Deus, é instituída ali a festa do Purim, que você vai ver também no livro de Esther. Essa festa do Purim é um memorial para essa fidelidade de Deus, né? E aí, como eu disse, Mordecai, que era antes esse judeu desprezado, ele torna-se o segundo homem mais poderoso do império, está lá em Esther, no livro de Esther também. Então a gente percebe que o Deus soberano que governa as nossas vidas tem poder de intervir na nossa história para executar em nós aquilo que ele planejou e deixou como propósito para as nossas vidas. Ainda que a situação esteja complicada aos nossos olhos, visivelmente aos nossos olhos. O Deus que governa todas as coisas, ele tem poder de intervir na nossa história para mudar qualquer situação. E mesmo quando a gente, não vê a mão de Deus visivelmente atuando a nosso favor, mesmo que as situações mostrem o contrário, a gente pode confiar que ele está trabalhando para o nosso bem e para a glória dele, para executar em nós aquilo que ele planejou e projetou para as nossas vidas. E aí a gente pode perceber algumas grandes lições, né, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O primeiro é que Deus governa sobre todas as coisas, mesmo em tempos de silêncio. Quando parece que a gente está orando, e a gente não vê uma resposta, ou não ouve uma resposta, ou não, parece que ele não está agindo em nosso favor. Mas é justamente o contrário disso. Não é porque a gente não está vendo a mão dele se movimentar, que ele não está ouvindo a nossa súplica. Uma outra coisa que a gente também consegue aprender, que a gente falou aqui, é que mesmo quando Deus parece ausente, ele continua no controle da minha e da sua vida, para executar em nós os propósitos e os planos que ele tem para nós. Um outro ponto é que talvez o inimigo ele possa até tramar contra nós, de forma ardilosa, né?
Mas a última palavra que vai prevalecer na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Essa é a que vai sempre prevalecer sobre nós. Então pode-se tentar fazer o que for, mas a última palavra, a meu e a seu respeito, sempre será dita por Deus. E, que é, logicamente, como eu já disse, Deus ele preserva o seu povo e cumpre os seus planos sempre. Como a gente leu no livro de Salmos ainda agora, os planos de Deus, eles nunca serão frustrados. A última palavra é sempre dele. E a nossa fé, ela deve nos levar à ação. Calvino, ele dizia algo interessante, né? Porque às vezes as pessoas entendem a soberania de Deus de forma equivocada. Porque a gente acha, se Deus ele já vai agir na minha vida de qualquer jeito, eu posso ficar aqui de boa, sentado, esperando. Não, mas justamente por a gente entender essa soberania de Deus, ela não anula em nós a nossa responsabilidade. E Calvino ele diz uma coisa, ele diz que a providência de Deus não significa que podemos ser passivos. Pelo contrário, é uma motivação para agirmos com fé. E nessa história aqui, a gente percebe que Esté, ela poderia ter ficado na dela, porque ela estava de boa, ela já era rainha, já estava numa posição privilegiada. Mas quando ela sabe daquilo ali pelo tio dela, ela escolhe agir com fé, chamando à existência aquilo que não existe, né? Clamando a Deus. E essa nossa fé, ela deve nos levar sempre a uma ação. Não é porque eu confio que Deus ele está agindo a meu favor, que eu posso ficar de boa. Mas, pelo contrário, é descansar na soberania dele, sabendo que ele tem, e ter esse chamado à fé, a orar, a buscar ao Senhor, a fazer aquilo que está ao meu alcance, deixando o que eu não consigo fazer nas mãos dele. E como último, né, como Esté, a gente precisa confiar que Deus nos colocou em certas situações para um tempo como este. A gente não sabe aquilo que Deus tem planejado para nós, mas eu queria te dizer que ainda que os tempos sejam difíceis, isso no final vai resultar em glória para o nome dele. Ainda que a situação esteja te apertando, né, e algumas vezes te arrancando sangue, né, te machucando, mas saiba que Deus, quando ele te permite que você passe por certas situações, no final isso vai resultar em glória para o nome dele. E essa história aqui de Esté, ela traz um paralelo para nós, né? O povo judeu que estava sofrendo, que ia para a morte, e aí Deus levanta Esté para poupar aquele povo. Isso lembra para nós alguma coisa que aconteceu há 2000 anos ali no Calvário, aponta para a cruz de Cristo, talvez, aponta para o nosso estado. O nosso estado era de morte. A gente hoje celebrou a ceia do Senhor, esse memorial aqui. Mas o estado que a minha e a sua vida merecia era a morte. Mas Deus, na sua infinita glória, levanta o Cristo ressurreto, para que venha pelejar ao meu e ao seu favor, e trazer para nós algo que a gente por nós mesmos não poderíamos conquistar, que é essa vida, assim como aconteceu com o povo judeu. Sabe, a gente percebe essas histórias do Antigo Testamento apontando sempre para uma coisa, para a cruz de Cristo, para Cristo Jesus. E a nossa segurança e a nossa fé tem que repousar sempre nele, em Cristo Jesus. Esté mostra para nós que existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que está disposto a intervir na minha e na sua história, se for necessário para executar os planos dele. Mas a maior intervenção na história que Deus poderia fazer já aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, onde Cristo Jesus, não tendo pecados, pagou o meu e o seu pecado naquela cruz, para que hoje a gente tivesse vida, e vida em abundância, como a Bíblia vai dizer. Ainda que as circunstâncias das nossas vidas, por vezes, possam ser tenebrosas e difíceis, a gente precisa voltar os nossos olhos
e perceber que Deus ele está disposto e já esteve disposto a intervir na história da humanidade para trazer a vida que eu e você precisávamos. E talvez esse problema que você... Eu não estou querendo minimizar o problema que você talvez esteja passando, mas eu queria te fazer um convite a essa esperança, renovar essa esperança na cruz de Cristo. Porque é dela, e somente através dela, que a gente encontrou vida. E é somente através dessa cruz de Cristo que nos limpou e nos purificou através desse sacrifício, para que hoje eu e você tivéssemos vida. Essa vida que a Bíblia vai dizer, essa vida plena em abundância. Então, que em nome de Jesus, meu irmão, que essa história de Esther que a gente leu aqui nessa manhã e falou um pouco, possa trazer para o seu coração a esperança de saber que existe um Deus que governa todas as coisas e governa a sua e a minha história. E esse mesmo Deus, ele está disposto, como ele já fez há 2000 anos atrás, a intervir na minha e na sua história, trazendo a salvação que a gente não poderia comprar nunca, pagando aquele preço. Esse mesmo Deus é o Deus que tem o controle de todos os teus dias. E nos próximos meses de fevereiro, março, abril de 2025, 2026, ele já está lá. Ele já sabe o que vai acontecer na minha e na sua história. E saiba que tudo que acontece na sua vida hoje, talvez seja uma preparação para aquilo que Deus quer fazer alguns meses mais à frente ou anos. Então, ao invés de sofrer ou murmurar com a dor, agradeça a Deus, porque até mesmo através da dor e do sofrimento, Deus pode usar isso para trazer glória para o nome dEle e louvor para o nome dEle. Porque no final é isso que tem que ser, é isso que tem que resultar. Glória, honra e louvor para o nome dEle. Até porque se não for assim, a gente está entendendo o Evangelho de forma distorcida ou equivocada. No final, tudo isso tem que resultar em glória, honra e louvor para o nome dEle. Que a gente possa ter essa esperança na cruz de Cristo, assim como foi na vida de Esther e no povo judeu daquele tempo, também será na nossa vida. Deus tem poder de transformar qualquer cativeiro e tem poder de intervir na nossa história com poder, graça e misericórdia. Que o nosso coração descanse nessa esperança, em nome de Jesus.